Graça e paz. Bom ter você aqui de novo. Eu quero compartilhar com você um pouco do que Deus tem falado no nosso coração, para a nossa igreja, né? Aqui é a comunidade cristã da Vinha. Mas eu creio que seja bênção também para a sua vida, de onde quer que você seja, qual seja o lugar que você congregue, que você frequente, ok? Deus deu uma direção para a gente compartilhar nesse último domingo agora, uma palavra que diz respeito à identidade da igreja. Eu tenho orado, buscado muito a Deus, orientação para nós, né, para a nossa igreja local, a respeito do que é a identidade dela, como devemos ser nós como igreja para esse tempo. E um dia desses, voltando de uma caminhada, eu fui surpreendido com a voz do Espírito Santo falando comigo, muito forte, sobre 3 aspectos que a igreja deve assumir hoje em dia. E esses 3 aspectos vieram como uma luz muito forte no meu entendimento, e o Espírito Santo foi falando e conectando os conceitos e ligando uma coisa na outra, e isso fez muito sentido quando eu parei para refletir, orar e colocar diante do Senhor. Ele veio trazendo confirmações. Existe uma busca, né, de identidade hoje. Eu creio que isso passa também pela igreja, por conta dos tempos que nós estamos vivendo, das transformações que nós estamos enfrentando, de todo esse reboliço que tem acontecido no mundo. E nós já falamos numa outra palavra sobre perguntas que surgem, perguntas que se levantam para nós, e essas perguntas continuam, né? Qual é a sua igreja? Onde ela fica? Como ela se reúne? Onde ela se reúne? Qual é o sentido de ser igreja num templo, numa casa hoje em dia, né? Estão relativizando o papel do templo, a sua relevância. E eu não quero entrar nos méritos aqui de novo, mas o templo tem uma relevância sim dentro do propósito de Deus. Claro que tem. Eles perpetuam na história, né? Entraram na história. A igreja adentrou ao templo de uma maneira diferente daquela projetada em Atos dos Apóstolos, mas isso se estabeleceu e o Espírito Santo age no meio da igreja, age nos templos, age nos cultos, nas celebrações. O que eu quero compartilhar diz respeito a ser uma igreja, não do ponto de vista estrutura, do ponto de vista o arcabouço doutrinário, né, de cada denominação, mas a proposta é falar sobre a essência do que é ser igreja, a nossa identidade como igreja. A igreja é corpo de Cristo, né? Nós somos a igreja de Cristo e nós devemos dar continuidade à sua obra. E qual que é a obra de Jesus? Nós podemos ler em Mateus capítulo 4, eu quero ler aqui com você, Mateus capítulo 4, versículos de 23 a 25, onde nós lemos o seguinte: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam ao lado leste do Rio Jordão. Olha só, queridos, o que nós vemos aqui é que Jesus ele ia por toda a Galileia, por todos os povoados, por todas as cidades, e ele estava ensinando nas sinagogas. Então ele ia e ele ensinava. Além disso, o que ele faz? Aqui diz que ele anunciava as boas notícias do reino. Ele ia, ele ensinava, ele anunciava. Guarda isso com você. E além de tudo isso, ele ainda curava. Ir, ensinar, anunciar e curar. Eram 4 aspectos da missão de Jesus e ele levou isso muito a sério. Muita gente hoje corre atrás, né, da cura, corre atrás do milagre, mas foge do ensino, foge do anúncio do reino. Querem as bênçãos, querem as benesses do céu, mas não querem compromisso com Jesus, né?
Só que a partir do momento que você toma uma decisão de entregar-se a Jesus e você compreende a profundidade dessa decisão, você tem que mudar de lado no corredor da bênção. Você não vai mais passar no corredor de quem recebe, você passa para o lado de quem oferta a bênção, de quem se faz bênção. E muita gente hoje não quer se envolver com a igreja porque não quer se doar. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não chamou a gente para que sejamos ovelhas obesas. Viu? Jesus não tem ovelha obesa. Não existe isso no reino de Deus. Ovelha, ela dá cria, ela procria, ela multiplica. Então nós fomos chamados para ser ovelhas desse tipo. Nós precisamos nos identificar com a missão de Jesus. E é interessante, né? A gente gosta de ver, olha, Jesus andou por todos os lugares, né? Anunciando, pregando. Só que, de repente, você vai lendo os evangelhos e você chega no evangelho de Lucas, no capítulo 10, e você lê o seguinte. Lucas 10, é lindo de ver isso aqui, gente. Depois disso, escolheu mais 72 dos seus seguidores. Olha só, Jesus realizou milagres até não querer mais, ensinou, anunciou, mostrou como é que era, mostrou o reino, mostrou como fazer, chamou 72 e os enviou. Enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Quero parar aqui e mostrar para você algumas coisas. Primeiro, a missão é a mesma. A nossa missão é a missão de Jesus. Não adianta a gente procurar inventar a roda cristã de novo, porque não existe isso. Tá? A minha missão é... A sua missão é a missão de Jesus, querido. Se você é discípulo, se você é cristão, a sua missão é a missão de Jesus. Se Jesus foi, a nossa missão também é ir. Você é enviado de Jesus. Outra coisa, de 2 em 2. Sabe o que Jesus me ensina aqui? E eu quero deixar isso muito evidente para você. Igreja é coletividade. É impossível ser igreja sozinho. Nós não cumprimos a missão sozinhos. Nós cumprimos a missão ligados e conectados uns aos outros. Já falei sobre isso em Efésios, né? O ministério quíntuplo da igreja é equipar os santos para que eles realizem a obra do Senhor. Agora, como equipar e como os santos vão realizar a obra se eles não estiverem conectados ao corpo? Jesus nos envia a uma missão coletiva. Se Jesus não quisesse que fôssemos um corpo, estivéssemos conectados debaixo de uma autoridade espiritual, ele teria feito tudo sozinho, não dependeria de Maria para gestacioná-lo, não dependeria de José para ser um referencial de pai, não dependeria de 12 homens teimosos, turrões, cada um com uma perspectiva de mundo diferente. Mas Jesus veio ensinar que é coletivo. E Paulo fala depois, né? Nós somos cooperadores na obra, junto com o Espírito Santo, somos cooperadores de Deus. Que graça é essa, gente, que nós não somos merecedores. E como poderemos rejeitar, obedecer, andar de 2 em 2, coletivamente, em grupo, como igreja? Como rejeitar isso? Outra coisa também, Jesus nos enviou para os lugares onde pretendia ir, então havia um planejamento. Muitas vezes a igreja é exposta à vergonha porque ela não planeja suas ações, não planeja o seu investimento no reino, não planeja as suas investidas contra as trevas. E aí ela patina e não sai do lugar. Muitas vezes porque não planeja, ok? O reino de Deus é um reino de espontaneidade? Sim. Mas toda espontaneidade que eu vejo na palavra de Deus, ela surge dentro de uma perspectiva onde nós somos surpreendidos pelo de repente de Deus. Ok? Olha o que diz o verso 2. Antes de enviá-los, então, Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores. Escuta, Jesus não nos enviou, não nos chamou por estarmos desocupados. Jesus não estava desocupado. Ele diz: o meu pai trabalha e eu trabalho também. E ele estava em missão.
E ele chamou homens trabalhadores, mulheres que estavam ali envolvidas com a sua vida e de repente se dedicaram a ser seus discípulos, suas discípulas. Serviam, estavam ali conectados uns aos outros, trabalhando. Deus não chama ocioso, querido. Se você depender da circunstância ficar legal, bonitinha, para você servir ao Senhor, você vai morrer e não vai fazer nada. Não vai ter o privilégio de ser igreja. Então pense comigo. Jesus te chamou, você está numa circunstância, é nessa circunstância que o Senhor quer agir. É nessa circunstância que Ele quer que você seja instrumento da graça. Outra coisa muito curiosa nesse texto de Lucas 10 é o que diz o verso 5. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa. E no verso 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Ele fala de casa e cidade. Ele não fala de templo, não fala de sinagoga, não fala de escola, não fala de nenhum lugar diferente. Ele fala casa e cidade. E sabe o que isso quer dizer? A missão de Jesus foi cumprida no dia a dia, no correr do dia, no correr da vida, no meio da cidade, no meio das pessoas e no meio das casas. Então você tem aí duas vertentes, a casa como um ambiente ali familiar, onde é cultivado o altar da adoração, e a cidade tem um impacto social, a vida da igreja e o ministério da igreja que se identifica com Jesus. E olha só o verso 9 o que diz. Curem os doentes daquela cidade e anunciem ao povo dali, o reino de Deus chegou. Sabe o que acontece aqui em Lucas 10? Jesus manda os 72 fazerem o que ele faz lá em Mateus capítulo 4. O que ele faz? Ele envia, eles vão ensinar, eles vão anunciar e eles vão curar. Agora tiro eles e coloca eu. Eu sou enviado para ir às pessoas, para ensiná-las, para anunciar as boas novas do reino de Deus e para curar os enfermos. Isso é tremendo, querido. Isso é identificação. E talvez você diga assim, ok, eu entendo tudo isso, eu entendo o chamado de Deus para a minha vida, agora de modo bem prático, o que isso significa? Isso significa, queridos, que a gente tem que assumir a identidade de Cristo. Nós precisamos nos identificar com Cristo. Sabe por quê? Porque quando nós nos identificamos com Cristo, a realidade de Cristo se manifesta onde nós estamos. Precisamos nos permitir sermos chamados de cristãos. Atos capítulo 11, verso 26 diz que em Antioquia, pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. E olha qual que é o contexto. No verso 25 diz: depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com as pessoas daquela igreja e ensinavam muitas pessoas. Olha só, eles se reuniram durante 1 ano, capacitação, foco na palavra, oração, e eles estavam reunidos e também ensinavam. Era uma escola que estava vertendo aquilo ali. E foi ali em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Houve uma identificação com Cristo. E presta atenção, não foi lá em Jerusalém onde havia uma tradição. Não há identificação mera e simplesmente na tradição. A identificação existe na prática da palavra de Deus. Então não é o hábito que faz você ser um cristão. Não é o fato de ir para uma igreja, de estar num culto, de frequentar aos domingos um lugar. E aí eu abro um parênteses aqui. Tem muita gente que acha, porque os templos ficaram fechados durante um bom tempo, que deixaram de ser cristãos. Não deixaram. Talvez nunca foram cristãos. Sabe por quê, querido? Porque nós nos identificamos com Cristo pela palavra. E aí sim nós somos chamados de cristãos. Ok? E olha só que interessante, né? Essa identificação com Jesus, ela gera mudanças.
No que nós devemos nos identificar com Jesus, no que a igreja precisa se identificar com Jesus. Veja bem, a Bíblia descreve que Jesus é o único homem na Bíblia que conseguiu assumir as 3 posições de autoridade. Nós temos na Bíblia homens que foram sacerdotes e profetas, temos reis que profetizaram, temos essa realidade de ter o sacerdote, o profeta e o rei, mas a única pessoa que a Bíblia fala que assumiu o rei, o sacerdote e o profeta como papéis na sua vida, que personificou isso, o rei, o sacerdote e o profeta, foi Jesus. Só ele. Como rei, o que Jesus fez? Ele anunciou e inaugurou a chegada do reino de Deus. Que maravilha! Jesus veio como um bebezinho na manjedoura, mas veio com a autoridade de um rei. E a sua mensagem, quando João Batista pregou seu último sermão, falando, olha, o reino está próximo, logo depois Jesus já se ergue e fala, o reino chegou. Ele começa a anunciar, ele inaugura isso. E quando nós vemos o final do Evangelho de Mateus, o final do Evangelho de Marcos, nós vemos que Jesus nos deu autoridade também para chegarmos aos confins da terra e conquistarmos territórios, querido. Atos 1:8 fala sobre isso, né? O Evangelho de Mateus, no final, nós temos o comissionamento, né? Jesus ele está comissionando, está partilhando a missão conosco. Ele está pondo sobre nós a autoridade e o privilégio dessa responsabilidade. Conquistar territórios geográficos, territórios espirituais. Por que geográficos e espirituais? As pessoas têm uma ideia assim, romântica de que fazer missões é ir lá para a Ásia, é ir lá para a África, é ir lá para o Nordeste, mas são territórios espirituais também. O que é um território espiritual? É você preencher a lacuna de uma geração na outra. É você conseguir falar a linguagem de uma geração anterior à sua ou posterior à sua e você conectar as coisas, porque Cristo é um elo. Ele traz uma ligação, uma conexão. E a gente precisa alcançar essa nova geração, porque eles são a nova força que vão manter a chama correndo e alcançando vidas, querido. Nós vamos passar, mais um tempo a gente passa, se Cristo não voltar. E Maranata, que Ele venha. Mas enquanto Ele não vem, nós precisamos manter acesa a chama do ministério de Jesus, da missão, passá-la adiante. Como sacerdote, o que Jesus trouxe a nós? Como sacerdote, Ele se ofereceu em sacrifício. Ele se doou, Ele se entregou, Ele ensinou, Ele teve compaixão para traduzir aquilo que está no coração de Deus para os homens. Ele trouxe as pessoas para a presença do Senhor. Ele inaugurou o caminho. Esse sacerdote rasgou o véu. Ele revelou o Santo dos Santos para nós. E olha que curioso, né? Nós podemos dizer como sacerdote, Jesus pastoreou o rebanho de Deus. Lá nos profetas menores tem as condenações, né? Ai dos profetas que não apacentam o meu rebanho, pois eu levantarei um pastor e ele cuidará das minhas ovelhas. E eu estava vendo um filme no sábado com os meus filhos, a minha esposa, um filme falando sobre a história de Jesus. E é muito interessante que os anjos anunciam aos pastores nos campos que o bebê havia nascido, que Jesus havia nascido, e eles falam, isso será por sinal, vocês encontrarão o bebê deitado numa manjedoura envolto em panos. Por que o anjo disse isso para os pastores? Para que os pastores fossem até Jesus. E não sei se você já viu rebanho de ovelha, mas se você deixar a ovelha sem pastoreio, elas se perdem, elas começam a balir, e naquelas colinas de Belém haveria uma gritaria de ovelha que acordaria o vilarejo. Os pastores desceram as colinas levando os rebanhos. E alegoricamente me tocou muito prestar atenção de que os pastores foram anunciados, né? Receberam o anúncio de que Jesus havia nascido, e os pastores levaram as ovelhas até o Rei, o Supremo Pastor. Nosso papel é esse, levar as ovelhas a Jesus, ok?
Jesus ele estabeleceu ali o apostolado também da igreja em duas bases. As duas grandes bases que Jesus estabelece o apostolado na igreja são a comunhão e a partilha, né? A gente vê isso lá em Atos 2, 42, e a doutrina e a oração. Comunhão e partilha, doutrina e oração. Então são as bases ali do apostolado cristão. E é nessa base que os apóstolos vão dar sequência e que a igreja vai iniciar a sua atuação na história, né? Louvado seja Deus por isso. E como profeta, o que Jesus fez? Jesus cumpriu o papel de um profeta e ele reconfigurou o lugar de cada um dos personagens sociais que nós temos. Ele reconfigurou o papel de cada pessoa na sociedade para quê? Para que nós alcancemos o nosso maior potencial, para que nós alcancemos realmente a plenitude do que o Senhor pode fazer através das nossas vidas, onde nós estivermos. Jesus nos deu significado na sociedade. Isso é uma atitude profética. Quando você olha os profetas no Antigo Testamento, eles estão reconfigurando ali com as suas palavras, com as suas sentenças, o que a sociedade deveria ser. E Jesus faz isso. É curioso pensar como que Jesus valoriza a criança. E essa valorização da criança está antes mesmo de Jesus nascer. Maria recebeu o anúncio de que conceberia e daria à luz a um bebê, e o nome dele seria Jesus. E ela recebeu nessa mesma anunciação a mensagem de que Isabel, sua prima, já estava grávida e estava pelo 6º mês. A Bíblia diz que Maria foi até a casa de Isabel. Era uma caminhadinha e eu acho que uma mulher de barrigão gestante não faria essa caminhada sozinha. E dá a entender que Maria não foi acompanhada de José ou de seu pai ou de algum irmão, porque a Bíblia fala que Maria foi ter com Isabel. Ela viajou até a casa de Isabel, ainda sem ter a barriga ali aparecendo. E como a Bíblia diz que Isabel estava por volta do 6º mês, dá para a gente entender aí que então nesse período do 6º mês até o nascimento de João Batista, Maria estaria com 3 meses, correto? Só que quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel ainda está de barrigão, e é a hora que Maria dá a saudação para Isabel, o bebê no ventre de Isabel salta de alegria. Aquele bebê, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus, Isabel é tocada pelo Espírito Santo de Deus, e ela começa a profetizar sobre a vida de Maria. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Tu és bem-aventurada. Olha que coisa linda, querido. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que Deus não é Deus de aborto. Porque o bebê João Batista, no ventre da mãe, por volta do 6º, 7º mês, jubilou ao saber que no ventre de Maria havia o bebê Jesus ainda antes do seu 3º, talvez antes até do seu 2º mês de gestação. Tem vida no ventre. Deus não aceita o aborto. Deus aceita a vida. Ele cultivou vida. E ele reconhece vida. O Espírito Santo reconhece a vida no ventre. Oh, autoridade tremenda que a palavra traz. Jesus falou também que é necessário ser como criança para adentrar no reino. Simplicidade, integridade, sinceridade, ser inteiro e ser simples. Ele reconfigura o papel da criança, querido. Por meio de Jesus nós somos filhos por adoção. Adoção é algo que nos nossos dias é visto com muito preconceito. E a adoção ela é preferida na infância, na primeira infância, bebezinho. A Bíblia fala que Deus nos adotou. Somos filhos por adoção. Tremendo isso, né? Como Jesus reconfigura o papel da criança na sociedade e nos faz olhar para ela. Jesus reconfigurou também o papel da mulher. Ele valoriza a mulher. Valorizou a mulher em Maria, uma jovem virgem que foi escolhida para ceder o ventre para que fosse gerado ali o Filho de Deus. Jesus ele redefine e valoriza a mulher em Madalena, a meretriz. Ele valoriza a mulher com a mulher junto ao poço.
que estava ali vivendo e carregando o peso de adultério sobre adultério. Ele reconfigura o papel da mulher quando ele se permite lavar os pés com as lágrimas de uma mulher e ser enxugado pelos seus cabelos. Quando ele permite que seja derramado um perfume caro sobre a sua cabeça, sobre os seus pés e seja ali banhado com unguento. É curioso nós percebermos, e você pode olhar isso lendo os evangelhos, que as manifestações de sustento e de adoração mais extravagantes registradas nos evangelhos e entregues, ofertadas a Jesus, foram feitas por mulheres. Olha o valor que Jesus dá à mulher. E aí, Maiada, presta atenção, se liga, aprenda a ser extravagante, sem ter medo, sem achar que a sua imagem vai ser manchada. Porque teve gente que fez também extravagâncias por Jesus. Teve um Zaqueu que subiu na árvore, se feriu todo naquela figueira brava. Temos um Mateus que nem bem conheceu Jesus, deu um banquete, recebeu ele em casa. Temos um José de Arimateia que, mesmo diante da morte de Jesus, deu o seu túmulo novo, não usado jamais, para acolher o corpo do Senhor ali. E Jesus vem reconfigurar, querido. Jesus ele rejeitou a religiosidade vazia, a religiosidade de entretenimento, de aparência dos fariseus, a religiosidade de holofote, som no talo, né? Ele rejeitou isso. E ele reconfigurou o relacionamento. Ele estabeleceu o relacionamento com o Pai, sabe onde? No quarto secreto. Num quarto secreto. E ali no quarto secreto, nós somos empoderados pelo Espírito Santo, nós somos empoderados pela palavra, nós somos abastecidos para que, saindo do quarto secreto, a evidência do relacionamento se mostre no serviço. Não é no altar, não é na plataforma, é no serviço. Curas, milagres, comida multiplicada, mortos voltando a viver, cegos enxergando, pessoas sem membros tendo membros restaurados. É no serviço, queridos. Eu andei com algumas pessoas algum tempo atrás e essas pessoas eram habilidosíssimas, tinham talentos maravilhosos, nas plataformas tinham uma performance linda, mas na hora do serviço não dava para contar com essas pessoas. E a proposta que Deus tem dado para nós como igreja é uma igreja de intimidade com Deus e serviço. Infelizmente, essas pessoas não suportaram ser igreja dentro desse padrão que a Bíblia ensina. Eu creio que um dia eles voltam. Estou orando por isso. Mas não estão conosco mais. Então a igreja ela deve ser assim. Quando eu olho para Jesus, o rei, sacerdote, o profeta, eu entendo que eu como igreja, eu devo imitá-lo nesse parâmetro, nesse patamar. Nós devemos imitá-lo dessa maneira. A igreja, pela fé, ela já é assim. Por que eu digo pela fé? Porque é necessário todo dia uma medida de renúncia, todo dia uma medida de reflexão, de voltar à missão, de olhar para o rei, o sacerdote, o profeta e imitá-lo e seguir os seus passos. Quando nós falamos sobre nos identificarmos com o corpo de Cristo, nos identificarmos com Ele, o que estamos falando então? O que Deus está falando para mim e para você, para que a gente não só olhe para Jesus como rei, sacerdote e profeta, mas que nós nos identifiquemos com Ele, com a missão dele, mas também com a pessoa dele. Ele é o cabeça. Se Ele é o rei, nós fazemos parte desse reino. Se Ele é o sacerdote, nós somos parte desse sacerdócio. E se Ele é o profeta, nós somos a voz profética hoje em dia. Como que isso acontece então? O Espírito Santo me falou com muita clareza, voltando daquela caminhada, que nós, igreja, hoje, precisamos ser apostólicos. O que significa ser uma igreja apostólica? Quando a igreja ela se posiciona apostolicamente, ela está exercendo atitude, ela está vivendo a prática do apostolado conforme Jesus determinou. O apostolado diz respeito ao sacerdócio,
ao ensino, ao conduzir as pessoas à adoração, ao ensinar, ao conduzir, ao doutrinar. Dentro dessa perspectiva do apostolado, nós temos a comunhão e a partilha. É nas casas, é o partir dos pães, é reunir com as pessoas onde elas estão, é ir ao ambiente delas, sem constrangimentos, porque ser igreja não é dentro do templo, ser igreja é mais fora do templo do que dentro do templo. Dentro do templo você vai para matar o cordeiro, você vai para derramar o sangue. Então você vai cultuar, você está indo para o culto, você está indo para entregar alguma coisa, querido. Você não vai para ver alguém se apresentar, você não vai para apresentar algo para alguém, você vai lá para matar alguma coisa, sacrificar, ofertar, entregar alguma coisa para o Senhor. E ser igreja é fora do templo, é nas casas, é partindo o pão, é celebrando a célula, o discipulado, o compartilhamento, é você interceder por alguém que está passando por uma necessidade ali naquela hora, é você estar junto. Tá junto. E quando a pessoa resiste a isso, ela está resistindo ser igreja. Resistindo ser igreja, conforme o que a palavra de Deus nos ensina. É a doutrina dos apóstolos e a oração. Que aspecto é esse? É o ajuntamento, é o jejum, é o clamor, é a convocação do ensino, é a Bíblia na cabeça. É o relógio de oração, é a torre de oração, de intercessão. É o ajuntamento, é o culto público, é o anúncio para as pessoas, é a doutrina. Esse é o aspecto apostólico, querido. Quando Jesus fala, o Espírito Santo falou isso para mim sobre o aspecto profético da igreja, se o apostolado é atitude e prática, o caráter profético da igreja é a essência, é a identidade, é a natureza da igreja. Jesus veio cumprir as profecias. Ele vivenciou isso. Nós devemos estar aqui cumprindo as mesmas profecias, porque nós somos o corpo de Cristo. Atos 11, 25 a 30, que é o texto que eu me referi ainda há pouco, falando sobre a forma, como os cristãos foram denominados assim. Lá em Atos 10, deixa eu abrir aqui. Atos 11, perdão. Atos capítulo 11, verso de 25 a 30 diz assim: Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia e eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Olha isso daqui me emociona demais. Naquele tempo, que tempo? Quando eles passaram 1 ano aprendendo e ensinando, exercendo profetismo ali, proclamando, ensinando, remoendo a palavra e se exercitando nela. Alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Isso daqui me emociona demais, demais. Porque onde a gente se identifica com Cristo, onde nós somos chamados de cristãos, nós atraímos a voz profética, nós atraímos a voz do Espírito Santo, nós atraímos a direção. Querido, presta atenção, tem gente hoje em dia que está correndo atrás de profecia por uma vaidade pessoal. Eu vou lá porque eu quero ser profetizado um dom, um talento, profetizado um trabalho, uma riqueza, uma pendência na justiça. Querido, tá certo, ótimo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se o Espírito Santo revelar alguma coisa para a sua vida, é porque Ele quer usar a sua vida naquela situação para transformar uma realidade. Sabe por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus me mostra isso. A voz profética foi atraída para Antioquia porque eles buscaram, eles se identificaram com Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus aqui. Um desses profetas, chamado Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito Santo e anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. O Espírito revelou
mostrou uma necessidade, mostrou uma carência, mostrou o que ia acontecer. E o verso 29 é a resposta. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha. Olha isso aqui, queridos, o Espírito Santo ele revela quando você se identifica com Cristo. Se você não está se identificando com Cristo e está correndo atrás de profecia, desculpa, você está correndo atrás de uma macumba gospel. Você está querendo chamar atenção para você e não glorificar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? A voz profética fala no meio da igreja para que a igreja cumpra a sua missão. A voz profética é o Espírito manifestando o que vai acontecer para que a igreja possa agir. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado. Há revelação nisso daqui. E Jesus no deserto rejeitou a tentação com a palavra. O Espírito revela hoje aquilo que ele quer que eu e você façamos na sociedade. Isso é profetismo bíblico. É compreender o que Deus está para fazer na história e estar pronto, preparado para agir na história, agir na circunstância. Oh, Deus tremendo. Isso daqui, olha só, o Espírito Santo falou, a igreja bateu no peito e falou, é comigo, Senhor. Eu resolvo mandar ajuda para os irmãos. É profundo isso, querido. É profundo, isso é identificação. Onde a igreja se identificar com Cristo, haverá revelação profética. E onde houver revelação profética, é necessário a atitude. A ação da igreja em resposta à profecia. Isso daqui é tremendo demais. O Espírito revelou uma carência e a igreja foi agir na sociedade, uma atitude social. O que nós estamos fazendo para socorrer as pessoas nesse tempo tão louco? Eu pus no meu coração. Eu costumo ir ao mercado pelo menos uma vez por semana. E eu estou pedindo, Espírito Santo, não me deixe faltar recurso, nem entendimento, nem atitude. Porque toda vez que eu entrar no mercado, eu saio com pelo menos um item para compor o quilo do amor, os atos de amor da igreja, para abençoar famílias, para abençoar pessoas. Senhor, não me deixe receber algo sem que eu possa separar daquilo algo que possa socorrer alguém, abençoar alguém. Será que a gente não precisa olhar um pouco mais para o que o Espírito está falando à nossa volta, ao nosso redor, identificarmos com Cristo e ver a carência das pessoas? É, Deus, oh Jesus. O caráter apostólico é a prática. O caráter profético é a essência. A identidade da igreja é transformar a sociedade. E o caráter missional, o objetivo da igreja. No caráter missional, nós falamos do reino. O apostólico é o sacerdócio. O profético é a profecia. E o missional é o objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Atos 1:8. Oh, texto maravilhoso, Jesus. Atos 1:8. Eu vou ler. Eu sei de memória, mas eu quero ler do jeito que está aqui. Porque olhar para essas palavras me emociona. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Você já recebeu o Espírito Santo? Aleluia! Então você já recebeu o poder para ser testemunha de Jesus. Eu? Sim, você recebeu o Espírito Santo, passou por uma experiência profunda com Ele, você já tem autoridade, você já tem poder para ser testemunha. Onde? Em qualquer lugar. Começa em Jerusalém, a sua terra, a sua casa, a sua vizinhança, o seu bairro, a sua parentela. Aí o negócio vai vertendo até os confins da terra. Você não foi chamado agora para mexer lá longe, sem antes mexer aí do seu lado, sem antes mexer na sua casa. É aí que você tem que agitar as águas. É aí que começa o movimento. A igreja começou em Jerusalém, querido. A igreja começou em Jerusalém quando o mundo todo estava reunido ali.
para celebrar o Pentecostes. Mas quando você lê o livro de Atos, você vê que foi um movimento que foi avançando, pouco a pouco. Até que lá no fim do livro de Atos, Paulo chega em Roma, representando o quê? Os confins da terra, onde o evangelho se espalhou e se derramou totalmente. Olha só, querido, Mateus 28, 19 e 20. Isso aqui tem que estar tatuado no nosso coração, na nossa alma. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão. Jesus foi, você é chamado para ir, eu sou chamado para ir. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eita, que a missão é nossa, querido. Expandir o reino. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte: a Bíblia não fala que Jesus é um rei de um império. Fala que Jesus é o rei de um reino. O Brasil foi um império. Eu lembro de ter estudado Brasil Império, mas eu não estudei Brasil Reino. Por que isso? Porque o império é aquilo que é construído num único território, é só aquele território. O Brasil se tornou império quando a família real veio para o Brasil. Não tinha mais o território em Portugal. Lá estava fechado para balanço. O Império do Brasil. Depois a família real vai embora, Dom Pedro continua aqui com o Império do Brasil. Só que Jesus veio inaugurar um reino. Quando você fala em Reino Unido, em Grã-Bretanha, a Rainha Elizabeth é rainha de alguns territórios diferentes. Jesus é o rei de territórios diferentes. Sabe o que isso fala para nós, queridos? Que nós fomos chamados para estabelecer o reino onde quer que nós estejamos. Onde você está é território para o reino de Deus. Você é um embaixador do Senhor nesse território onde você está. Mexa-se, manifeste o reino de Deus. Por atitudes, por palavras, por relacionamentos, manifeste o reino de Deus, querido. Como é que a gente faz isso? Estabelecendo um padrão de comportamento, de atitude, de postura, de testemunho. É falando de Jesus, dependendo de Jesus, respirando Jesus, refletindo Jesus, transpirando Jesus. Eu vi recentemente um pastor que eu admiro muito falando o seguinte, que ele foi questionado, alguém chegou com ele e falou: você só fala de Jesus. Ele mais que depressa falou: eu só falo de Jesus e vou falar de Jesus. Se você demorar muito, vou marcar seu batismo já. Jesus é a essência, Jesus é o alvo, querido. Jesus é a razão da nossa existência. Se você é igreja, Jesus tem que ser a razão da sua existência. A missão dele é a sua missão. A prática dele é a sua prática. A identidade dele tem que ser a nossa identidade. Eu creio que a gente precisa converter a nossa mente nesses dias. Converter o nosso pensamento sobre o que é ser igreja. Ser igreja é muito mais, depois que o culto acaba no domingo, até a hora que ele vai começar no outro domingo, do que o que acontece entre o começar do culto e o terminar do culto. Reflita sobre isso. Que Deus nos ensine a convertermos o nosso coração para sermos a igreja que o Senhor quer contar com ela nos dias de hoje. Olha o que diz Gálatas 2:20, só para a gente terminar. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Você é um cristão? Então não é você que vive mais. É Jesus quem vive em você. Deixa Ele se manifestar para as pessoas em volta e continuar a obra que Ele veio fazer e realizar nessa terra. Ele conta comigo, Ele conta com você. Se identifique como igreja de Jesus, como corpo de Cristo, como uma igreja apostólica, profética, missional.
E eu tenho certeza que a satisfação de ser igreja vai ser algo indescritível na tua vida. E você vai ver o reino de Deus se manifestar cada vez mais através da sua vida e do seu testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa aqui suas impressões, seu entendimento, seu pensamento. Vamos continuar compartilhando. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima.